Olá. Para continuarmos juntos pelo teatro, enquanto não estamos juntos no teatro, desafiámos alguns espectadores a escolherem as peças que queriam ver na sala online de Dona Maria II e a partir daí lançarem as suas questões para as conversas de artistas. Jeff Childs escolheu À Espera de Godot, esse clássico dos clássicos da dramaturgia mundial, que Samuel Beckett escreveu logo a seguir à Segunda Grande Guerra. É uma tragicomédia que está sempre a passar nos rasteiras, cheia de tudo e de nada, e que fala da falência dos nossos sistemas, das falhas da nossa humanidade e da nossa resiliência e vontade de estarmos juntos e de estarmos vivos. Fala também, ou afirma ainda mais, essa aparentemente inesgotável capacidade do teatro de, com quase nada, nos prender e manter atentos. Esta peça perseguiu o ator e encenador David Pereira Bastos até ele a levar à cena, na sala estúdio do Dona Maria II, a abrir a temporada de 2018-2019. Em cena, além do David, estiveram Rui Silva, Miguel Moreira e Bruno Simão, que além de ser o Lucky, assina também os figurinos e a cenografia, nada clássicos. A minha pergunta diz respeito a duas transformações efetuadas em relação ao texto de Beckett. A primeira é a transformação do cenário original, um espaço exterior, uma estrada rural com uma árvore, uma espécie de calvário sem Cristo, num espaço interior doméstico com mesa e cadeiras e um posto de eletricidade, ou seja, num espaço fechado que evoca um cotidiano urbano ou suburbano. A segunda é a transformação da caracterização das personagens através de uma indumentária contemporânea, de estilos muito específicos. Por que quiseram introduzir estas transformações e o que é que estas permitiram iluminar na relação da peça de Beckett com o mundo contemporâneo, partindo do princípio de que em 2018 não sabiam que íamos entrar nesta fase de isolamento social? Obrigado pela tua pergunta, Jeff. E obrigado também pelo convite. A pergunta que tu fazes, creio que aborda as questões que são mais visíveis neste espetáculo que nós criamos. Como deves saber, como pode ser consultado na ficha artística do espetáculo, o cenário e os figurinos são da autoria do Bruno Simão, que eu convidei para tratar da imagem do espetáculo no que diz respeito à divulgação, com a fotografia, as fotografias de divulgação e do cartaz. E posteriormente, porque nós já tínhamos colaborado antes, eu e o Bruno Simão, fomos colegas na Escola Superior de Teatro e Cinema, e em outros espetáculos que eu encenei, o Bruno Simão fotografou sempre e acabou sempre por ter um papel de aconselhamento no que diz respeito à parte plástica dos espetáculos. Isto porque o meu foco ao encenar costuma ser focar-se muito sobre o trabalho dos atores. E essa para mim era a questão fundamental com este texto, para este espetáculo, que a eficácia do espetáculo passasse sobretudo pela maneira como os atores interpretassem, como a encenação interpreta o texto, a dramaturgia que faz, e a maneira como os atores veiculam essas diretrizes que são lançadas, neste caso por mim, e acrescentam
todo o seu aparelho técnico e idiosincrático. Daí eu ter convidado o Bruno Simão, porque a minha primeira ideia para fazer este espetáculo era um espetáculo sem cenário de qualquer tipo, apenas uma mesa para os atores poderem estar a falar. Quando se fala neste género de abordagens plásticas, neste caso são plásticas as que o Jeff enumerou ou mencionou, temos de falar sobre esta questão da imposição que o Beckett instaurou ainda em vida e que perdura até o texto passar a domínio público. Estas imposições sobre a manutenção de uma série de elementos que estão patentes no texto, o texto integral, a obrigatoriedade de se fazer o texto integral, a obrigatoriedade de respeitar a didascália, onde se inserem os figurinos e o cenário. Antes de nós nos lançarmos ao trabalho, e isso consta dos textos das sinopses e dos textos de descrição, dos objetivos e intenções artísticas, havia a intenção de sabotar artisticamente esta questão da obrigatoriedade de respeitar os elementos, os figurinos, os cenários, os elementos cenográficos e tudo mais. Isto prende-se com duas razões, que são este imperativo para mim de o espetáculo assentar inequivocamente sobre o trabalho dos atores. E o outro tem a ver com uma questão que talvez se devesse levantar discussão acerca dela, sobre se se pode proibir um artista, um criador, de imprimir a sua visão ou uma abordagem, uma interpretação, seja o que for. Creio que é uma questão que merece ser discutida. Mas a mim, aquilo que eu tentei procurar com o meu espetáculo foi precisamente ir ao encontro de Beckett, ir ao encontro do texto. Ou seja, não negámos os chapéus, os jogos com os chapéus, não negámos uma série de jogos e de indicações cênicas que são propostas. Na realidade, não negámos nada do que vem escrito no texto, apenas usamos a consciência de todos esses elementos significativos que estão patentes no texto para melhor o compreender e para depois perceber com quais é que conseguimos viver, ou seja, com quais e sem quais, quais são os elementos que, retirando, permitem que o espetáculo exista na mesma e que o texto de Beckett, a peça do Beckett, o cenário e os figurinos, eles surgem de uma proposta autónoma do Bruno Simão, do responsável por essas áreas. No caso do cenário, posso contar que o Bruno Simão
me propôs que o cenário fosse uma sala branca. E eu perguntei-lhe, mas é uma, tipo, a sala branca ser o cenário completo? E ele, sim. Eu disse-lhe que isso não podia ser, precisamente por causa das questões do exterior, e porque acabava por concretizar e especificar mais do que eu queria, caracterizar o espaço, que eu queria que se mantivesse, algum do caráter abstrato que me parece que a proposta tem. A proposta, o texto e as indicações do Beckett. Mas disse-lhe que me agradava muito essa opção, que não poderia fazer de uma sala branca o cenário completo, mas que poderíamos pôr uma sala branca dentro do cenário. E daí surge a ideia de fazermos esta pequena casinha, esta sala branca, muito pequena, quase claustrofóbica, que sim, de facto, sublinha ou aponta uma abordagem a um sentido, uma ideia de prisão, de clausura, de isolamento, que eu acho que não está longe daquilo que se pode ver, ler na peça do Beckett, como ela é. Ou seja, o facto de eles estarem num espaço completamente aberto e desolado, exterior, não quer dizer que não parece que aquelas personagens que estão presas naquele sítio, elas não saem daquele sítio, e não saem porque estão à espera do Godot. No fundo, equivale a estar-se preso, a estar fechado num espaço aberto. Eu, talvez na filmagem que o Jeff viu, talvez reforce essa ideia de que o espaço cênico deste espetáculo esteja a querer representar um espaço interior. Essa não é uma intenção do espetáculo. Creio que a Casa Branca, sim, ela invoca um espaço interior, naturalmente. Se bem que depois as paredes abrem, e essa questão do interior e do exterior fica mais misturada. E o poste de eletricidade, mesmo não sendo uma árvore, não deixa de ser um elemento de um espaço exterior. Mas pronto, só para esclarecer esta questão, admito e percebo que seja que essa seja uma interpretação possível, mas de facto não é a nossa intenção. E este espetáculo, depois da temporada na Sala Estúdio do Teatro Nacional Dona Maria II, seguiu para uma digressão, onde foi sempre representado em salas de teatro normais, género palcos à italiana, auditórios, salas bastante maiores, com palcos bastante maiores, sobretudo mais altos e mais profundos. E a última vez que foi feito foi agora em março último, no início de março, a convite do Tiago Rodrigues. Fizemos uma reposição de 3 dias na Sala Garrett. Eu creio que o espetáculo, se assistir ao espetáculo numa sala com estas características, ao invés
numa sala-estúdio, como a sala-estúdio Amélia Rei Colasso. Essa questão me parece bastante esbatida. Talvez essa questão não se ponha. Os figurinos partem também de uma proposta do Bruno Simão, ideia que me agradou imenso. E que não rejeitei. Ela trouxe muitas consequências ao espetáculo, à maneira de falar dos atores, à maneira de se comportar, dos atores se comportarem, a fisicalidade. Teve uma influência bastante profunda em outros aspectos, noutros aspectos do espetáculo, e acaba por ser eu costumo dizer que os figurinos do Bruno Simão acabam por ser o gesto mais visível deste espetáculo. Eu gostei imenso da ideia, aceitei-a de imediato, porque também neste espetáculo eu me propus como evolução no percurso dos espetáculos que eu já ensinei, que não são muitos, eu sou sobretudo ator, já ensinei alguns espetáculos, e quis dar autonomia e lidar com a autonomia dos intervenientes, dos outros intervenientes artísticos no espetáculo, apesar de eu estar a dirigir, da encenação ser minha. E fiquei muito contente, ou seja, lidar com a proposta do cenário, lidar com a proposta dos figurinos, lidar com a proposta do desenhador de luz, acertar aquilo que houver para acertar, negociar o que houver para negociar. Isso permite-me também a mim estar mais focado nos aspectos em que queria estar focado, na encenação do espetáculo, na mise-en-scène, no trabalho com os atores. E fiquei muito contente acerca das leituras que isso pode trazer. Eu acho que esta versão destes mitras, estes gunas suburbanos, de certa forma acho que permitiu que pessoas mais jovens tivessem mais facilidade a relacionarem-se com o texto. Acho que se pode associar aquelas figuras que aparecem no espetáculo àqueles tipos que estão nos guetos, na esquina, à espera, seja do que for, ou um dealer à espera de um cliente, ou uma pessoa à espera de um dealer, ou simplesmente pessoas que estão, como vemos nos filmes americanos, em que vemos uma série de indivíduos que não estão a fazer nada, sentados debaixo de um alpendre. Acho que talvez esta roupagem que o nosso espetáculo tem possa remeter para esse universo. E são no fundo marginais desta sociedade, pessoas postas de lado, pessoas abandonadas, isoladas. Sim, de facto, na proposta do Beckett, nós vemos dois velhos, e todas as personagens são de idade avançada. Isso não acontece na nossa encenação. E que estão
mal vestidos, com roupas coçadas e meio rasgadas e com um chapéu de coco. Chapéu de coco que remete para o universo dos double acts, do Bucha e Estica, do Charlie Chaplin e tudo mais, e de uma dimensão e uma época do mundo do espetáculo. E espero ter, de certa forma, respondido à questão que me foi posta. Creio que não deixei... Espero não ter deixado nada por dizer. E espero que nos encontremos muito em breve, fora das nossas casas, na rua, à porta do teatro, no hall do teatro e nas salas de teatro, a ver e a fazer espetáculos. Olá, Jeff, obrigado pelas perguntas. Vou começar se calhar pelos figurinos, o porquê destes figurinos. Então, não há um conceito assim muito elaborado em relação a eles. Há tipo uma ideia base, uma inspiração, digamos assim, que provém muito das memórias da minha adolescência. Eu cresci na Cova da Moura, na Buraca, mesmo no subúrbio, no gueto, entre aspas, e lembro-me muito bem de ver aqueles mitras, os traficantes, os dealers, o dia todo ali nas esquinas e nas escadas, à espera que apareçam os clientes e um bocadinho à procura da vida que não acontece. E quando eu reli este texto do Godot, depois do David me ter proposto ajudá-lo na criação deste espetáculo, primeiro com a fotografia e depois com ideias também para a fotografia e para a imagem em si. A primeira imagem que veio à cabeça foi desses mitras no bairro, o dia todo ali à espera que alguma coisa de interessante na vida deles aconteça e não acontece nada. Eu acho que é uma metáfora muito interessante para este texto e muito atual, porque de repente, ao vestir os atores com estes trajes, dos fatos de treino, roupa desportiva, aquela roupa de trabalho dos mitras, do subúrbio, do gueto, conseguia tipo atualizar um bocadinho a imagem deste texto para uma ideia mais contemporânea, tipo, mais suburbana, como disseste, e fugir um bocadinho àquelas representações clássicas que estamos sempre a ver do Godot, os chapéus de coco, os fatos rotos e coçados, e as botas, tipo aquela seca toda, pronto. Então achei que era muito interessante apropriarmos esta atmosfera suburbana e, de certa forma, através disso, tornar o espetáculo mais dinâmico e atualizar a comédia que este espetáculo tem, que este texto tem. Porque já ninguém se ri daquelas piadas, mas de repente, ao incorporarmos estas figuras que são mais contemporâneas, que são mais fáceis de identificar por nós hoje em dia,
então a própria comédia vai se tornar mais identificável. Então é isso, foi essa a razão. Em relação ao cenário, eu tive ideia para a estrada, a pedra, o local onde eles estão à espera do Godot, que fosse uma casa, uma pequena casa que desse ideia de quase de cela, em que eles estão lá fechados, mas não estão fechados, podem sair, mas também não sabem se querem sair, porque a ideia é que eles se sintam presos, mas ao mesmo tempo se sintam protegidos, ou seja, querem sair, mas não conseguem e acabam por estar sempre ali. Então a ideia era passar um bocado essa ideia de isolamento, como vemos agora, e ao mesmo tempo é uma prisão, porque eles querem sair dali, estão à espera que a solução lhes caia do céu para poderem sair dali, mas não conseguem. Então criaram um espaço deles, como se aquela pequena casa fosse construída para eles, para se protegerem. E ao mesmo tempo tive com esta ideia da pedra tumular e da ideia de lar e que é um espaço sagrado também. O poste de eletricidade representa a árvore. Os ténis que no segundo ato são pendurados nos cabos elétricos são tipo as folhas que aparecem no segundo ato, como se tivesse chegado a primavera. E é uma metáfora muito urbana, não é? Tipo uma imagem urbana que veio da ideia de também podermos conciliar com a casa e com os figurinos e passar essa ideia em que aquelas personagens vivem. E para mim aquele poste elétrico de madeira com os fios, os cabos, aquele caos e os ténis pendurados, para mim é uma imagem muito familiar, muito de gueto, onde os dealers penduram os ténis para sabermos que é ali que se vende a droga. E os postos são assim de madeira, meio tortos, já estão ali há muito tempo, e normalmente tem tantas ligações de fios de telefone, de eletricidade, que se tornam caóticos. Eu acho que é uma imagem muito sugestiva, muito interessante para aquela árvore, que é muito o símbolo do símbolo do ambiente onde eles estão, porque o próprio poste com os cabos quase que praticamente formam uma cruz e vai muito ao encontro de uma certa dramaturgia que o texto tem, em que toca muito nesses pontos do sagrado, da relação com Deus, Cristo, a cruz, o túmulo, o vazio, a salvação. E pronto, era isso, era principalmente dar esse aspecto urbano e sagrado ao mesmo tempo. Por isso é que a árvore também ficou elevada, ou seja, o poste ficou elevado, não toca no chão, para também dar um bocado a ideia dessa ideia qualquer de sagrado que está ali presente. E é isso. E em relação à ideia do espetáculo, com a nossa situação atual de isolamento obrigatório,
com esta ideia do medo, eu acho que é super interessante, porque nós na altura não imaginávamos que é que isto acontecesse, nunca pensámos nisso, nunca criámos nenhuma relação para com o texto, mas faz todo o sentido, e está lá. E é por isso que este texto é tão bom e é tão atual, e continua a ser atual, e continua a ser genial, e vai continuar a ser durante muitos anos, porque se adapta a qualquer realidade, porque é muito filosófico, tem muito a ver com a ideia da própria existência humana, de quem somos, o que é que estamos aqui a fazer, para onde é que queremos ir, e porque é que não conseguimos ir, e porque é que ninguém nos ajuda, e porque é que não conseguimos tomar decisões, mas nós queremos tomar decisões, mas não conseguimos, e de repente não conseguimos sair de onde estamos, e esta situação hoje em dia tem muito a ver com isso, em que de repente queremos sair, continuar com a nossa vida normal, e não podemos, e estamos à espera que isto acabe, que alguém nos salve, que nos tire daqui e que nos deixe voltar à vida normal, e para que possamos ser normais e felizes. Estamos à espera, continuamos à espera. Obrigado.